Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso último radar da semana de 2025. Por que último? Porque no próximo final de semana, que é o final de semana entre Natal e Ano Novo, eu não vou produzir nem o radar da semana, nem o vídeo de oportunidade swing trade. Isso porque normalmente é uma semana mais curta, só tem 3 pregões e a liquidez é bem mais baixa e normalmente é um período que eu faço uma reavaliação de várias coisas. Eu aproveito essas 2 semanas. Essa semana não vai ter análise de fechamento do pregão, nessa próxima semana, e na outra semana, só dia 5 de janeiro que volta a análise de fechamento pregão. Então são 2 semanas que normalmente tem uma liquidez um pouco mais baixa, 2 semanas de apenas 6 pregões. Na verdade, 6 pregões. 2 semanas, até o final do ano nós temos 5 pregões. 6 pregões já é com o dia 2, que é numa sexta-feira. Então é isso, eu vou falar aqui nesse radar da semana aí a respeito da GPS da tendência, que já está aqui na tela. Vou falar do Ibovespa, do dólar, do DI, do S&P 500, minério, petróleo, Petrobras, Vale e 5 índices setoriais. Já aproveito esse vídeo para agradecer você pela parceria que nós temos aqui no decorrer desse ano, independentemente do momento que você se tornou membro aqui do canal. Tem gente que está membro do canal que tem mais de um ano, tem 2 anos já de membro do canal. Agradeço demais pela confiança no meu trabalho e espero seguir contribuindo de alguma forma com o conteúdo que eu gero aqui dentro do canal para vocês, seja através de análise especial, seja através, como eu acabei de disponibilizar uma baita análise especial na minha leitura, em termos de informações, de dados, de ser mais objetivo possível, enfim, espero que seja útil. E esse conteúdo Radar da Semana, que ajuda bastante, pelo menos para mim, já ajuda, por isso que eu compartilho. E o de Oportunidade Swing Trade também é outro que ajuda bastante. E eu também compartilho com membros do canal aqui. Quem está assistindo esse aqui é membro ou completo, que tem acesso à oportunidade Swing Trade, ou membro do DV Comunidade, que tem acesso a esse vídeo, ao vídeo mensal do que esperar para a Bolsa no próximo mês, tem prioridade nos pedidos de análise, enfim. Quem não vai assistir esse vídeo só no meio da semana. A partir do Natal em diante, é só acessar aqui, ó, embaixo para se tornar membro do canal. Tem um DV Comunidade e DV Completo. DV Comunidade, menos de uma xícara de café por mês. Se não me engano, R$ 4,90 ou R$ 4,99. É isso, vamos lá, por mês. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, na verdade do GPS da tendência, né? Eu já vou citar o GPS da tendência. Temos o GPS da tendência já configurando aqui mais ativos em tendência de baixa. Eu já tinha comentado isso na semana passada, que é assim, a expectativa é que a gente possa ter um GPS da tendência caminhando gradativamente para um nível de sobrevenda ou se aproximando do nível de sobrevenda. Então, dentro só desse contexto, dependendo da subida dos ativos, se for mais fraco, a gente vai focar um pouco mais na questão da venda. E lógico que dá para focar em compra ainda, avaliando com mais carinho os ativos para compra. Tá? Eu vou mencionar ali alguns setores que eu ficaria um pouco mais atento na questão da compra, ainda nessa análise. Indo aqui agora para falar do Ibovespa. O Ibovespa terminou essa última semana com queda de 1,43% em 158.473 pontos. Desde essa máxima aqui, ó, que para mim já foi o início de uma correção, nós já temos 3 semanas aqui no índice, num processo de correção, que ainda pode ter algo aqui buscando a média, pode ter algo buscando o nível mais abaixo, aumenta um pouco mais essa expectativa se perder a mínima da semana passada, que está aqui na faixa dos 156.350 pontos. Então isso aumentaria um pouco mais a expectativa de poder, por exemplo, não só testar a média, mas chegar nessa região de preço aqui. E para quem assistiu ou vai assistir ao vídeo sobre perspectivas para a Bolsa no decorrer de 2026, eu já vou complementar aqui. Se o índice fizer isso aqui, ó, no início desse primeiro trimestre de 2026, invadir essa região e pelo gráfico semanal tivermos um sinal de alta, seria uma daquelas alternativas que eu falo de estratégia, usando o semanal no primeiro trimestre, que ele costuma ser um trimestre forte dentro do ano eleitoral. Então seria um dos pontos para ficar atento para a entrada. Mas vocês que têm acesso a esse radar da semana vão saber disso quando acontecer esse cenário ali para possível entrada. Mas é bom a gente ficar atento sim ao semanal
nesse primeiro trimestre, nesses primeiros 3 meses de 2026, em busca de oportunidades ainda, por exemplo, do Ibovespa buscar aquelas projeções de alta que eu comentei dentro do vídeo de perspectivas, quando eu falo lá dos 177 a 180 mil pontos. Então é onde o Ibovespa pode ir buscar essa faixa de preço. Olhando para o gráfico diário, dá para ver que está com a tendência indefinida. Aqui fez um topo mais baixo, um fundo mais alto. Na verdade, tem fundos mais altos e um topo mais baixo aqui. Ó, esses últimos 2 topos, um mais baixo que o anterior. Então temos um cenário de indefinição de curto prazo. Mas, como o preço está trabalhando abaixo da média, gera ali um leve viés de baixa. Perda da mínima da sexta reforça um pouco mais a chance de queda. Lembrando, essa semana tem segunda, terça e depois só sexta-feira tem pregão. Na bolsa, esse pregão de sexta-feira tende a ser um pregão mais fraco, vamos dizer assim, em termos de liquidez, em média. Então a expectativa é que ainda o Ibovespa possa vir perder a sua tendência de alta, né? Entrar numa tendência de baixa se perdeu 153.570 pontos. Tá? Mas por enquanto não tem um sinal já evidenciando isso, apenas a questão que tem espaço para queimar uma gordurinha da tendência de prazo maior, seja do gráfico semanal, seja do gráfico mensal, que nem tem sinal de baixa ainda. Janeiro perdendo a mínima desse mês aqui reforça um pouco mais a chance de queda. Enfim, no final de semana, que é o primeiro final de semana do ano de 2026, eu devo fazer análise, o que esperar para a Bolsa em janeiro, já com os dados de fechamento do mês, enfim, com algumas informações sobre o mês de janeiro e também do primeiro trimestre de 2026. Olhando aqui agora para o dólar terminou ali a semana com boa alta, uma alta aí de 2,25%, conseguindo superar ali um topo anterior. Tá? Então é uma boa sinalização. Deixa eu só ver aqui a questão do ajuste. Está sem ajuste. Colocando o ajuste aqui, na verdade a alta foi de 2,25%. E se eu botar aqui, ela não superou esse topo anterior, mas eu olho principalmente que o gráfico sem um ajuste para olhar nível de preços mais importantes. E na minha leitura, o nível de preço mais importante em termos de estrutura de baixa está aqui em 5.669. Mas o fato é que a gente tem aqui um indício ali de mudança de tendência, um viés um pouco mais de alta quando rompe essa máxima aqui, ó. Esse patamar de 5.559 ou 5.060. Então a gente tem aí uma sinalização positiva, uma semana que foi positiva. Se olharmos para o gráfico diário, temos uma tendência aqui de alta bem evidenciada, onde o preço retorna em cima de nível de suporte e se sustenta não só acima do topo anterior, como também da média. No único pregão supera as máximas dos últimos pregões, só pregão aqui com candle de alta, apesar de ter perdido na sexta-feira mínima do pregão anterior, ainda assim é um aspecto positivo de curto prazo para o dólar, ainda mantendo a expectativa mais para cima. Para mudar este cenário, a gente teria que ter dólar abaixo, arredondando aqui para baixo dos 5.400 pontos, tá? Sendo exato é 5.399 ou 5.40. Então a gente tem aqui um cenário positivo para o dólar. Podemos ter uma semana aqui de 3 pregões mais de forma lateral? Sim, mas se for justamente mais lateral, vai manter a chance de ter algo maior ainda, algo maior aqui para cima. Falando aqui agora do DI, o DI teve uma semana também positiva, alta de 1,77%. Está dentro de um processo de correção da tendência de baixa do gráfico semanal, nada muito relevante para cima, não sei olhando para o gráfico diário. Temos aqui uma relevância na questão de, em termos de oscilação, uma tendência de alta, que tem um ponto importante aqui que é na faixa dos 12,91. Fechou em 13,24. Na semana subiu aqui 1,77%, voltando a fechar acima da média, que é um ponto positivo. A sexta-feira gerou um sinal de baixa, oscilação abaixo da mínima desta sexta, que ficou aqui nos 13,19. Amplia a chance de ter algo mais para baixo, enfraquecendo a tendência atual de alta. Tá? Então eu tenho uma tendência de alta no DI no curto prazo, apesar de um prazo maior ainda manter um certo viés de baixa, olhando pelo gráfico semanal principalmente. Falando aqui do cenário externo, o S&P 500 terminou a semana apresentando uma alta de 0,1%, praticamente estável, foi lá basicamente bater na média, deixou uma longa sombra inferior que demonstra fraqueza para cair apesar do sinal de baixa e que pode justamente retomar aqui a
a alta, romper ali a máxima histórica que está aqui na faixa dos 6.920. Se olharmos, lembrando que a tendência aqui continua sendo uma tendência de alta, essa perda esse topinho no mesmo nível do topo anterior traz ali um primeiro indício de indefinição, mas para confirmar aí a tendência vigente, precisa romper os 6.920. No gráfico diário dá para ver um sinal de força aqui na sexta-feira, ao retornar para cima da média. Vamos ver se vai conseguir ficar mais pregões aqui acima da média. Superação da máxima do pregão de sexta, do S&P 500, aumenta a chance de ter algo maior para cima. Ou seja, faz isso aqui, de forma resumida, faz um recuo, e aqui agora podendo fazer algo aqui para cima, que seria até algo natural. Se olharmos aqui que esse movimento, vou botar num gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro aqui, ó, em termos de número de candles. Isso aqui, ó, que eu queria dizer. Ele veio aqui, fez isso, caiu, subiu, rompeu, recuou aqui, acho que em torno de 50% do que subiu e podendo fazer assim, ó, gerando um sinal de fundo aqui ascendente, podendo gerar nova máxima histórica. Por esse motivo, a superação da máxima da sexta, que ficou em 6.840, reforça um pouco mais essa expectativa favorável. Em relação à retração que eu falei de correção, foi uma retração aqui de perto dos 50%, né? Não chegou a 50% ali, mas quase bateu no 50% de retração desse movimento aqui de subida. Tá? No gráfico aí de 2 dias que eu acabei de mostrar, mas seria a mesma coisa no gráfico diário. Falando aqui agora das commodities, o barril do petróleo fechou em queda, semana em queda de 1,43% em 58,50 praticamente. Fechamento aqui em 60 dólares, né? 60,03, 58,50 foi a mínima. Então fechou aqui na faixa dos 60 dólares. Temos aqui um teste de região de suporte, tivemos, né, um teste de região de suporte, um ponto onde pode parar de cair e voltar a subir. Primeira sinalização positiva, superar a máxima desta última semana, que ficou aqui na casa dos 61,28. No gráfico, só para mencionar que o semanal continua dentro de um viés de baixa, ó, bate na média, cai, tenta subir praticamente desta média, cai novamente, então está ainda com barras descendentes, apesar de estar na zona de suporte, continua dentro de um viés de baixa. O principal indício de mudança realmente de contexto do dólar seria a gente ver o dólar na casa dos voltando para cima dos 65, em torno de 65 dólares. Isso seria mais positivo para o dólar. E no gráfico diário a gente teve aqui uma forte queda de essa movimentação para baixo, ainda está 3 pregões fraquinhos para cima, que ainda mantém um cenário mais de baixa mesmo no dólar. Como eu já disse, região de 64 a 65 dólares é a região de maior desafio para o barril do petróleo. Se eu falei dólar, peço desculpas, é o barril do petróleo Brent, tá? Enfim, ainda um cenário desafiador, aí, principalmente as ações ligadas ao petróleo, que estão com dificuldade ali, tanto Petro quanto PetroRio e outros ativos do setor. Falando aqui agora do minério, o minério, por outro lado, conseguiu fazer algo relevante aqui no semanal, depois de ter fechado abaixo do topo anterior, do fundo anterior, desculpe, ter gerado um pivô de baixa, não confirmou o sinal de baixa da semana passada e fechou essa última semana, com alta de 4,05%. Então, reverteu completamente a queda da semana retrasada e, olhando para o gráfico diário, isso significou a quebra da tendência de baixa. Então, 2 pontos aqui que eu diria que tinham uma relevância. Esse a maior relevância, esse topo, mas essa subida aqui que tem uma volatilidade maior, que vem aqui em cima e cai, também é um ponto de referência. Então, olhando aqui, foram 4 pregões muito fortes para cima, de candles cheios de alta, e aqui a queda está sendo 2 pregões que está dentro de um único pregão. Então, por enquanto, está mais fraco para cair. Esse aqui já é um pregão que já está representando lá a segunda-feira, mas, de maneira geral, a expectativa seria, se ameaça cair aqui, volta a romper a máxima dessa última semana, que ficou aqui em torno dos 105 dólares, vai aumentar a probabilidade não só de fechar o gap, mas de vir buscar aqui esse ponto do topo anterior na faixa dos 106,70, o que é bom para os ativos ligados ao minério, enfim, desde Vale, siderúrgicas também,
podemos ficar de olho aí nessa questão de gerar algum sinal de alta aí no decorrer da semana. Falando aqui agora das ações, a Petrobras, nesta última semana, apresentou aqui, vou pegar aqui o gráfico semanal, apresentou aqui uma queda de 1,84%, fechamento em R$ 31,01. Esse recuo da Petrobras até o presente momento em relação a esse movimento aqui de alta que eu vou desenhar aqui, ó, daqui para cá, esse recuo, que é esse movimento de baixa do preço, que já tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas, ele está batendo num patamar relevante de preço de retração, que é 61,8%. A semana, só que a semana fechou, além de ter fechado em queda, ela terminou abaixo da média, ela fechou em 31,01, abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Então voltou para baixo das médias, que não é algo bom, para gerar um sinal que até habilita ali a possibilidade de arriscar uma compra, de ficar posicionado de 3 a 10 semanas, a operação mais de position trade, ela teria que superar os 31,90. Eu tinha falado na semana passada que se ela superasse os 31,99, geraria a possibilidade de arriscar uma compra no ativo. Ela terminou não fazendo isso, então não gerou alternativa de compra no papel. No gráfico diário dá para perceber que a tendência continua sendo de baixa, tendência aqui de baixa, para mudar a tendência, acima dos 31,90 por enquanto. 3 candles aqui, dentro de um grande candle de baixa, a perda dessa mínima que reforça um cenário mais negativo e a busca dos próximos níveis de suporte na faixa dos R$ 30,20 até os R$ 29,75. Então, um ponto importante para a gente monitorar no início dessa próxima semana seria um retorno para cima da média, que está em 31,32, fechamento acima desse patamar, e melhor ainda se conseguir voltar para cima dos R$ 30,61, que é a máxima dessa grande barra de queda. A gente teve essa grande barra de queda, apesar de não ter andado tanto, não superou a máxima dela. A gente teve essa grande barra de queda, grande candle de queda ou grande pregão de queda, que também não conseguiu superar a máxima dessa barra. Então, o primeiro indício, essa aqui é outra, ó, apesar de não ter ganho força a queda, não dando sequência após essas barras, mas não tivemos a superação das máximas dessas barras mais cheias para baixo. Então isso ainda é um domínio por parte dos vendedores, junto com a média aqui apontando para baixo, a média de menor periodicidade de 10 períodos acima da de maior periodicidade, vou botar aqui o período certo, aqui acima da de 50 períodos, tá? Então temos ainda um contexto um pouco mais negativo aí para a PETR4, inclusive até representando bem o que está acontecendo lá com o barril do petróleo. Falando aqui agora da Vale 3, gráfico semanal, a ação fechou bem, com alta de 3,26% em R$ 70,85, tem um movimento bem prolongado para cima, já são muitas semanas sem nem testar a média. Região aqui, desde essa semana aqui, a gente está falando aí de 17 semanas sem testar a média e vai caminhando gradativamente para buscar essa região aqui, ó, de preço extremamente importante de resistência. 72, 73, só verificar a questão do ajuste aqui, né? Deixa eu voltar à questão do ajuste. Isso, R$ 71,96, R$ 72,00 arredondando, até a máxima ali histórica por volta dos R$ 74,83. Então, essa é a faixa de preço mais importante em termos de resistência. Eu diria a região dos R$ 72,00 já atingiu lá. Encurtar os stops faz total sentido. Aqui o stop mais curto, já falei isso na última análise de fechamento pregão. Um stop mais curto aqui do papel ficaria ali levemente abaixo do 69,29, se quisesse colocar algo um pouquinho mais bem protegido. Tá? Se fosse um stop que não dá um espaço, mas também não deixa o preço retornar muito para sair numa posição com lucro no curto prazo. Mas é um ativo que dá para olhar com carinho para a compra de fundo ascendente no gráfico diário após um processo de correção, principalmente se afastando da região dos R$ 72 a R$ 74,00. Falando agora dos setores. Setor de consumo fechou abaixo da média, segunda semana batendo na média, a tendência ainda é de alta, para mudar a tendência de alta teria que vir para baixo dessa região. Está ainda em cima de uma região de preço importante, topos anteriores e a média, que fechou ali um pouquinho abaixo. Oscilação abaixo dessa mínima amplia um pouco mais a chance de uma queda aqui. Então esse seria o sinal mais negativo. Olhando para o gráfico diário,
Para se afastar, para gerar algo mais representativo, um fechamento acima dessa máxima, que seria acima da média, acima dos 307, e nova máxima no candle seguinte, porque aí seria uma formação de fundo, na região de fundo anterior, e esse aqui também. Então seria um sinal mais representativo que aumentaria a chance de recuperação aqui do setor de consumo, do ICOM, em cima da região de resistência do gráfico, de resistência anterior, ou agora suporte, do gráfico semanal. Depois do setor de consumo, tivemos aí nessa última semana uma queda no setor de energia, IEX, o índice de energia, fechamento em 120.640 pontos, ainda com espaço igual ao Ibovespa de buscar a média exponencial de 10 períodos em termos de um nível de suporte, em termos de uma correção saudável, ainda aponta para isso. Ainda tem esse contexto mais negativo. Inclusive aqui, no gráfico diário, que está dentro de uma tendência indefinida, temos uma formação de um fundo aqui em a mesma região de fundos anteriores. Esse aqui e essa formação, só que não conseguiu voltar para cima da média. Amplia um pouco mais a chance de subida se superar, voltar principalmente a fechar acima aí da média, acima dos 121.510 pontos. Por outro lado, a perda dessa região tende a acelerar um movimento mais de correção dentro, e tem gordura para queimar, olhando ali para o gráfico mensal, o setor de energia. Tá? Terminando aí, caminhando para terminar o ano bem, apesar dessa queda de 1,62%, mas foi um ano espetacular dentro do setor de energia. Olha o tamanho desse movimento de subida no mensal. Isso aqui é uma representatividade muito grande de força e que traz uma expectativa, mesmo após alguns meses de queda, movimentação para baixo, movimentação lateral, da gente poder ter algo maior para cima ainda, que reforça, eu estou falando aqui, reforça o que eu mencionei no vídeo de perspectivas para 2026, que eu não cheguei a falar dos setores, porque eu já falo aqui no Radar da Semana, e aí voltando até para o setor de consumo, que também está dentro de uma tendência de alta, para mim o que vai deteriorar a tendência do setor de consumo é ter um mês fechando aí para baixo da média, no gráfico mensal, média de 10 períodos, e gerar nova mínima no mês seguinte. Aí deterioraria, não reverteria completamente, mas daria um sinal de perda de força na tendência. Nesse momento, está sendo um setor um pouquinho mais fraco, que é o normal, estava sendo mais fraco junto com o setor de materiais, que ganhou força. O financeiro testou a média, mas não fechou abaixo da média. Então, por enquanto, aqui olhando até agora, o setor de consumo foi o único que fechou abaixo da média no gráfico semanal. O setor de financeiro também está dentro de uma correção, que ainda tem espaço para poder queimar mais gordura, seja vindo para baixo da média. É um ponto importante dentro do setor. Se olhar para o gráfico diário, assim como está o setor de energia, tem dois fundos anteriores, perdeu essa região, o negócio tende a acelerar para baixo. Se isso acontecer no setor de energia, se isso acontecer no setor de financeiro, provavelmente a gente vai ver o GPS da tendência caminhando lá para um nível de sobrevenda, e aí que se torna mais importante ali ficar atento para as oportunidades de compra, olhando para um gráfico semanal de position trade. Então, o setor financeiro, dentro aí de uma sinalizaçãozinha leve, de alta, mas com um zigue-zague já mais descendente, apesar de estar sustentando acima da média no gráfico semanal. Setor de materiais, que é o setor mais forte nesse momento, alta de 2,23%, quarta semana consecutiva de alta, tendência muito forte para cima, saiu aqui dessa bagunça, ganhou bastante força aqui e aqui ganhou mais força ainda. Então, olhando aqui para um gráfico diário, aqui para gerar algum processo de entrada, o ideal seria ter alguma correção mesmo dentro desse setor. A tendência é de alta e olhando para o mensal, resistência mais relevante nesses dois topos anteriores aqui na faixa dos 6.273 pontos. No mês subindo aí 8,06% setor e quebrando ali uma estrutura de baixa no mensal, que é algo relevante. Mais um setor que estava para trás e que realmente veio forte agora, e que reforça um cenário positivo de vários setores dentro da nossa bolsa, reforçando um cenário positivo para o próximo ano. Setor imobiliário, nesse momento, junto com o de consumo, é o mais fraco da correção. Fechou abaixo da média também. E tem espaço para queimar gordura. Esse é o setor mais forte do ano, que fechou, está vindo com alta de 70%, chegou a bater em alta mais de 85%. Mas está muito forte e é outro que também, com esse movimento de subida, a gente fica atento no movimento de recuo para buscar a operação aí de compra dentro desse setor. Tá? Então, é um setor para ficar atento, mas olhando para a próxima semana, não ficou com a cara muito boa. Não ficou, está dentro já de uma tendência de baixa bem definida aqui, ó.
Então a expectativa é ter algo um pouco mais para baixo por enquanto. Fez até um sinal de fundo, mas não ganhou tanta força. Eu olharia com mais carinho para esse setor para compra de swing trade se fizer algo assim, ó, já gerar sinal de alta dentro do IMOB aqui, do índice IMOB, acima e no patamar em torno de 1.335 pontos. Então, dentro desse setor, ficaria até um pouquinho mais de olho. Se tiver no swing trade ali topo descendente, ficaria atento mais para venda dentro do setor imobiliário. É isso, amigos. Espero que tenha contribuído aí. Lembrando, a gente, olhando aqui para a questão dos setores, deu para perceber que a gente tem um cenário muito positivo, o ano foi muito forte, reverteu tendência no setor de consumo, reverteu tendência no setor imobiliário, reverteu tendência agora nesse último, principalmente esse último trimestre, último trimestre no setor de materiais, que é de commodities. Vale ganhou bastante força já caminhando ali para uma região de máxima histórica. Temos o setor financeiro e de energia, que eram os setores mais fortes, que fizeram máximas históricas, aí, né? Renovação de máxima histórica também bem, e o de consumo que mudou a tendência no decorrer, já que vinha de 2021 para cá. Então, de maneira geral, vamos ter momentos de queda, como estamos tendo aqui agora no setor até imobiliário, caindo 8,34% nesse mês, vamos ter, e isso vai ser natural. Mas é ficar atento às oportunidades que tendem a surgir no decorrer desse próximo ano, em conjunto com o que eu falei de perspectivas para 2026, estarei aqui junto com vocês, semana a semana, analisando o mercado, trazendo as informações que para mim são mais relevantes, sem deixar os ruídos, pelo menos dentro do meu perfil, atrapalhar ali nosso processo de decisão ou nossa direção, para que lado é mais interessante, ou qual setor a gente focar um pouquinho mais para a entrada. Por exemplo, nessa próxima semana, se fosse olhar para a compra, eu olharia um pouquinho mais para o setor. Setor de materiais básicos, você tem ali uma Suzano que ganhou força, até tem uma posição aberta em Klabin, que quase bateu no objetivo, siderúrgicas, Vale, enfim, correções nesse setor, dá para olhar com carinho. Para venda, dá para olhar ali para o setor imobiliário que eu já falei, até o próprio setor de consumo, dependendo ali o setor financeiro também, enfim, dá para monitorar algumas operações de venda de swing trade nessa próxima semana, lembrando, semana curta, tá? Só temos mais 5 pregões para fechar o ano. É isso, um grande abraço, ótimas festas e dia 3 de janeiro a gente volta com o radar da semana aqui dentro do canal. Grande abraço e obrigado pela parceria aqui, sendo membro do canal. Esse vídeo vai ficar disponível somente ali no dia 23 ou 24, enfim, vai ficar disponível no meio dessa semana aqui para quem não é membro do canal, e para se tornar membro aqui embaixo, menos de uma xícara de café por mês. Até mais.